nome é Maria de Jesus, sou secretária de saúde da CNM CUT. Setembro Amarelo é o mês mundial dedicado à prevenção do suicídio, um assunto que já foi um tabu, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais e busca por ajuda justamente pelo preconceito e falta de informações. O adoecimento mental é muitas vezes tratado de forma secundária. Agora, na pandemia do Covid-19, o tema ganha novos contornos. É a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil e a terceira no mundo. Convido aqui para nos ajudar a saber mais sobre esse tema, Fernanda Magano, que é vice-presidenta da Federação Nacional dos Psicólogos. Fernanda, a CNM CUT agradece você que tem nos ajudado a entender mais as questões sobre saúde mental na relação com o trabalho. Desde já, obrigada. Olá, eu sou Fernanda Magano, presidente do Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo, vice-presidente da Federação Nacional dos Psicólogos e conselheira nacional de saúde. Atuo profissionalmente no sistema prisional paulista. Sim, o suicídio é um problema de saúde pública e que deve ser tratado desta forma. E os números da Organização Mundial da Saúde vão apontando que quase 1 milhão de pessoas no mundo morrem em decorrência do suicídio nos dias atuais. E que no Brasil isso está entre os 10 casos mais importantes registrados de morte a partir das questões de notificação, apesar de ainda existir muita subnotificação. Eles estão aí relacionados às questões que ficam explicitadas num anuário, que é o Anuário de Segurança Pública do nosso país, e a última publicação que fazia referência a essa temática do suicídio mais especificamente foi de 2016. É importante refletir que a questão do suicídio vai ter uma relação direta com uma necessidade de ter uma especificação maior, né, no Ministério da Saúde, de notificações, e fazer a relação aí da qualificação também dos profissionais para romper tabus em relação a isso. E quando a gente fala de profissionais, a gente fala primeiro no espectro da saúde, mas também a gente vai trabalhando com a questão da educação, e a gente vê hoje muito pela questão do cyberbullying a necessidade de se aprofundar esse debate com a questão da educação e também conselhos tutelares, enfim, e inclusive com os profissionais da ponta do sistema SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. E a gente tem aí também dificuldades de relacionar a relação do suicídio com o mundo do trabalho, por esse próprio tabu estabelecido na referência direta que eu trazia do debate sobre a questão do suicídio. Então, como é que a gente pode criar mecanismos para reduzir o estigma em relação aí aos abalos da saúde mental, para buscar tratamento adequado, ter uma melhor coleta de dados aí na sociedade sobre o tema e capacitar, né, tanto a sociedade em geral, mas os profissionais especificamente, a questão da identificação, para criar mecanismos de proteção às pessoas que estão em risco, com maior vulnerabilidade social. E a relação disso se faz pela questão de vínculos sociais, mas também desenvolver habilidades para resolução de problemas e buscar a melhora na autoestima. Agora, a gente precisa também fazer uma relação direta, e para mim isso é fundamental, que a questão do suicídio também não pode estar colocada só no indivíduo. Eu acho que a complexidade das relações na sociedade estabelecem elementos importantes, né?
Então, nesse debate da prevenção do suicídio, as campanhas normalmente são puxadas aí por associações de medicina, associações de psiquiatria, que fazem uma leitura muito individualizante e responsabilizam só o indivíduo. E, para mim, a condição de prevenção de suicídio também é, hoje, em tempos de Covid-19, vacina no braço, comida no prato, trabalho, condições de amparo da sociedade para a continuidade da vida, porque a gente tem o filósofo Alberto Camus, que uma determinada vez falou sobre a questão do suicídio, ele falava que isto era uma das reflexões filosóficas mais importantes sobre a vida, porque o suicídio seria, então, essa grande questão filosófica do nosso tempo, né? Decidir se a vida merece ser vivida ou não, né? E com tantos processos difíceis que estamos enfrentando, na situação de pandemia, na condição de isolamento, isso vai se demonstrando. Os estudos ainda são superficiais, mas a gente vê que as questões de isolamento, como eu citei agora, são motivos que podem delimitar um pouco esse campo dos ambientes de trabalho, mas ambientes estressantes e situações de desequilíbrio podem estabelecer. Então, se fala que muitos profissionais de saúde estariam submetidos pelas jornadas estressantes e o limite de lidar com a condição da vida do outro, né? Então, entrariam médicos, enfermeiros, psicólogos, mas também tem todo um debate na área em que eu atuo, né? Agentes de segurança prisional, policiais, o quanto aquele ambiente de trabalho que é agressor, que é de conflito constante, também pode ser um elemento aí relacionado à questão do suicídio. Outra categoria que se avalia e se começa a ter estudos é a questão dos agricultores e a questão dos efeitos neurotóxicos dos próprios solventes, dos próprios pesticidas. Então, essa relação aparece também. E na linha do cuidado, os profissionais de educação também são sugeridos como uma categoria que precisa ter uma determinada atenção sobre o tema. Em específico, dentro das empresas, por contratação de CLT, há muito tabu ainda e não se tem estabelecido normatizações específicas sobre o tema. E isso também, cá entre nós, tem a ver com um ato capcioso, meio malicioso das próprias empresas, de não avançarem sobre o tema para não buscarem as comprovações dos processos de adoecimento no âmbito do trabalho, né? Que esse é o grande debate sobre saúde do trabalhador, né? O quanto fica difícil se estabelecer diretrizes, porque a empresa quer sempre responsabilizar o indivíduo. Tanto é que a gente tem discutido agora, no âmbito da relação do Ministério do Trabalho e da CPPT, a possibilidade de pensar uma norma regulamentadora sobre os riscos psicossociais no trabalho. Isso ainda é um embrião, começou a se discutir ainda neste ano e precisa avançar, né? E acho que talvez essa será a grande possibilidade, se isso vem como uma norma regulamentadora específica, da gente começar a dirimir essas questões tabu, né? Nas políticas públicas, a gente tem aí a Fiocruz estabelecendo uma relação de um departamento que estuda e pesquisa sobre o tema suicídio. No âmbito das entidades médicas, se criou uma associação específica para o estudo do suicídio, mas também tem muitos trabalhos aí no âmbito das organizações não governamentais que fazem essa questão e vão buscar estabelecer diretrizes para o aspecto preventivo do suicídio. E acho que o mais tradicional e mais conhecido é o chamado CVV, né? Centro de Valorização da Vida, que tem um número de telefone específico
para fazer esses contatos e essas referências, né? Agora, precisa avançar dentro do Sistema Único de Saúde, do SUS, o sistema de notificação, né? E tem todo um debate sobre a questão das notificações compulsórias, né? Inclusive, em julho de 2019, se criou uma política nacional de prevenção à automutilação e o suicídio, em que vai falando essa questão da relação sanitária, de fazer essa prevenção e procura estabelecer um esclarecimento sobre como fazer as notificações na relação direta de pacientes com risco de suicídio que chegam, então, no Sistema Único de Saúde. E essa notificação obrigatória vai acontecer também, muitas vezes, pelos próprios chamados que vem através aí do número SAMU, o Sistema de Emergência e Urgência aí no resgate de pessoas. E, inclusive, tem se debatido a questão de treinamento, né, para essa observação dos aspectos da saúde mental nas equipes do SAMU e, mais recentemente, inclusive, a inclusão da minha categoria profissional, que é a psicologia, dentro do SAMU. E nessa linha de construção de elementos, surpreendentemente, no meio do governo Bolsonaro, esse governo fascínora, genocida, se criou um decreto, que é o decreto 10.225, de 5 de fevereiro de 2020, que institui um comitê gestor da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e Suicídio, busca regulamentar essa Política Nacional de Prevenção que tinha sido estabelecida no ano anterior, como eu acabei de objetivar e falar, e vai estabelecer as normas relativas a essa notificação compulsória dessa questão da violência autoprovocada. Então, é um decreto substancial, interessante, e ele vem aí nessa relação do cenário que ainda era pré-pandêmico, então ele não está muito incorporado ainda nas políticas pelo caos que a gente vive hoje na saúde pública e no nosso país, mas ele vai fazendo correlações, inclusive dessa política do debate de prevenção ao suicídio na educação, na assistência social, na saúde. Então, são elementos que vão nos apontando, tanto na lógica das políticas públicas, com esse decreto, e a legislação que eu citei, mas também no âmbito das empresas privadas e contratação por CLT, esse debate que está em curso sobre uma norma regulamentadora específica de riscos psicossociais. Precisamos, então, debater o quanto ainda precisamos avançar no ramo da saúde do trabalhador e na construção aí de nexos de causalidade entre a questão do suicídio, a lógica dos acidentes de trabalho é a mais referenciada na questão da construção dos nexos de causalidade para a saúde do trabalhador, e suicídio é um tema não abordado. Um pouco para a gente ir avançando no conhecimento, se a gente vai tentar definir o que é um nexo causal, em linhas gerais, é aquela relação direta da conduta de um agente e o dano causado nessa situação. E a gente não pode dissociar essa relação. E isso está diretamente ligada às questões de segurança e saúde no trabalho, mas tem implicações no direito civil e criminal. E essa questão do suicídio, ela acaba não sendo aprofundada no mundo do trabalho estrategicamente. Então, se a gente vai buscar a relação de pesquisas, investigações, inclusive no mundo jurídico, há pouca jurisprudência nessa relação direta do suicídio motivado, o suicídio acontecido, às vezes, no próprio ambiente de trabalho. Normalmente tenta se atribuir ao desequilíbrio psíquico do indivíduo e não tenta fazer essa caracterização do suicídio como um acidente de trabalho específico. Então, a gente pode pensar que ainda tem muito de preconceito na organização do trabalho e numa relação de tentar lidar como se fosse uma psicopatologia
do indivíduo e não um problema social, e que o ambiente de trabalho nos dias de hoje, por essa relação do capitalismo voraz, o espaço em que a gente dedica mais do nosso tempo, né? Ficamos mais, muitas vezes, no ambiente de trabalho do que com a nossa família, e os aspectos culturais da nossa vivência vão sendo permeados por esse ambiente de trabalho. Então, é necessário ter mais pesquisas, mais estudos aí, e acho que precisamos avançar no âmbito da saúde do trabalhador, né? A RENAST, a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, vinculada ao SUS, e os seus aspectos aí das suas unidades específicas de atendimento, os CERESTs, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, para termos mais pesquisas sobre o tema e juntarmos elementos para ajudar o mundo jurídico também nas suas peças processuais conseguirem produzir esse nexo causal entre a relação acidente de trabalho, suicídio e o mundo do trabalho em si. Mas ainda é um campo árido, com pouca jurisprudência e que necessita a nossa atenção. Então, nós, da referência direta do sindicalismo, que protegemos os trabalhadores, queremos construir as melhores condições de trabalho, um ambiente de trabalho que não seja insalubre, que não seja nefasto, precisamos também ajudar nesse sentido, a juntar elementos, pesquisas, dados específicos das categorias a quem somos relacionados para construir no âmbito aí dessa relação direito, saúde do trabalhador, mais mecanismos para estabelecer esses nexos causais. Não temos muitos elementos ainda para afirmar se a pandemia vai fazer um impacto maior sobre os números de suicídio. Acho que a médio e longo prazo que a gente pode ter uma resposta mais efetiva sobre isso. Mas temos dicas, alguns elementos que podem trazer essa reflexão, né? Que é a questão do isolamento, as mudanças de rotina, cobranças excessivas, o medo de ser contaminado e morrer, a vivência do luto intenso pelas quase 600 mil mortes no nosso país, que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos tido acesso a vacinas no tempo certo, e também toda uma ação que é muito perversa desse governo que está aí estabelecido, que é um desgoverno, de tratar a pandemia como se não fosse nada, né? E pior, não tratar esse conceito da pandemia como um conceito que a gente tem procurado trabalhar agora na saúde pública, que é o conceito de sindemia, que amplia essa lógica de pandemia. Por quê? Porque a nomenclatura pandemia, ela vai dizer assim, é uma doença estabelecida através da contaminação das variantes do Covid-19, e agora todo o risco em relação à variante Delta, e que atinge igualmente a sociedade. E, na verdade, a gente tem uma leitura de que não atinge igualmente. Regiões mais pobres, com menos acesso à proteção, menos acesso à água, menos acesso à alimentação, vai estar mais contaminados, e as estatísticas de morte pelas regiões aí do nosso país e pelas regiões de cada estado vão mostrando em que os índices de morte são onde estão as pessoas mais pobres, com menos acesso, com menos informação. Então, a gente considera esse quadro de sindemia na somatória de que tem sim os elementos da pandemia, mas tem mais vulnerabilidades sociais, mais doenças crônicas e mais situações de risco pela desproteção social. A gente também tem uma relação que é a dificuldade de que o governo não quer, se recusa, isso virou inclusive um litígio no Supremo Tribunal sobre a questão da Covid-19 ser considerada como uma das doenças ocupacionais, pela questão da contaminação nos ambientes de trabalho.
foi criada uma legislação específica para isso, isso entrou no Código das Notificações relacionadas às doenças ocupacionais, mas o governo se recusou, pediu para retirar, inclusive tirou as publicações aí das notificações do ar, e tem todo esse debate em curso ainda sobre essa questão. Na relação direta das perícias, isso também é um tabu, porque a gente não tem protocolos específicos para fazer a leitura tanto das questões dessas notificações ou subnotificações, porque há um litígio sobre o tema, e também as medidas preventivas ainda não estão tão bem estabelecidas. Mas é fato, né? E aí a gente não pode caracterizar só pela Covid, mas que a gente tem tido nas populações brasileiras um aumento dos números de suicídio expressivo entre jovens, e isso pode estar relacionado com os conflitos do mundo digital, desse universo cyber, do cyberbullying, mas também uma relação com um aumento de suicídios entre idosos. E uma outra coisa também, que alguns dos dados, a partir desses sistemas de notificações que são precários, do aumento também nas situações de interiorização. E a gente, nos bons tempos em que tínhamos um governo democrático popular, a gente tinha uma atenção mais específica, inclusive com uma secretaria específica dentro do Ministério da Saúde, que era a CESAI, que falava sobre as questões de saúde indígena, e chamava a atenção o número de suicídios na relação com a população indígena. E aí começaram a haver estudos de caso e referências para tentar objetivar e entender. E a gente não precisa muito desses estudos para fazer uma leitura rasa e inicial sobre o tema, né? Mas que tem a ver com os direitos dos povos originários está sendo aviltados, e todo o debate agora que se tem sobre o direito indígena à terra, né? Então, a gente vai pensando desses elementos macro, desses conflitos sociais afetando os indivíduos e produzindo aí, então, essa relação dos processos de adoecimentos psíquicos e chegando aí, muitas vezes, por negligência, falta de atenção, falta de cuidado específico, ao ato do suicídio concretizado. Mas eu faço sempre essa referência de pensar essa lógica dos contextos que envolvem o indivíduo, para não ficar uma lógica culpabilizante, que é isso que o capital sempre deseja, né? Responsabilizar o indivíduo, apontar que é a incompetência dele, que é um processo individual. E aí a gente precisa marcar, principalmente nessa situação que a gente vive, dos distanciamentos, do adoecimento, das perdas na relação da pandemia, em que não é uma responsabilidade individual. Nada vem do acaso e nada vem tão imediato, tão rápido. E algumas pesquisas internacionais e até do nosso país também vão apontando que, em média, de 1 ano a 6 meses antes de se consumar um ato suicida, aquela pessoa vai dando sinais de que não está bem. Ela vai apresentando ambivalências em seu comportamento, vai apresentando aí, muitas vezes, uma ordem discursiva do desejo de morrer, e a necessidade é não deixar que esse pensamento se torne rígido, se torne fixo sobre esse tema, né? Porque a gente não tem muita chance do trabalho terapêutico e do cuidado quando essa alternativa ao sofrimento mental vai sendo o caminho de saída única sobre a questão do suicídio. E aí a gente pode ter algumas abordagens para falar desse tema, né? Uma abordagem, ela pode estar relacionada à questão de uma doutrina mais psiquiátrica, em que
A linha direta é de que há uma enfermidade mental e que esse desfecho fatal do suicídio não aconteceria se houvesse uma mente sã, uma questão da sanidade mental. E aí, essa perspectiva, ela tem um olhar que é de um cuidado que é medicalizante e de um cuidado aí mais rígido nesse aspecto da patologização. As doutrinas sociológicas, elas vão estar fazendo essa leitura mais ampla, que é que o suicídio vai estar associado a uma série de fatores sociais, podendo interferir nos comportamentos da humanidade, inclusive nas causas externas. Então, por isso a referência de que a Covid-19 é um elemento importante para a gente analisar o cenário daqui para frente de como vai ser verificável essa compreensão social das alternâncias de comportamento que vão estar identificadas com a crise econômica e esses fatores estressores estabelecidos. E dentro dessa doutrina sociológica, os efeitos sociais, como uma guerra, o efeito do Talibã, por exemplo, né, que agora a gente vive esse elemento na geopolítica internacional forte, vão estar sendo elementos para verificar e estudar os efeitos do suicídio. E a doutrina mais psicológica, que vai fazer, então, a argumentação de que há uma somatória dos aspectos então, dos processos de adoecimento com os fatores sociais, com pontos de interligação entre um elemento e outro. Então, buscar identificar aonde a pessoa está exposta a desgastes extremos e tentando relacionar essas questões às doutrinas aí de prevenção e estudo dessa lógica aí psicossocial, né? Então, como é que a gente vê as influências do meio, mas também a questão dos fatores e experiências acumuladas pelo indivíduo. E a questão do suicídio, ele então pode ser considerado como um desfecho trágico de uma série de fatores que vão acontecendo. E nunca pode se pensar como uma questão isolada ou um pensamento único e vulgar. A Organização Mundial da Saúde aponta, né, que dentre os fatores de adoecimento do século, o que tem grande destaque é a questão da depressão e que deve ser tratada com o devido cuidado, a devida vênia, nessa relação de que não deve ser desprezado, tratado como isso é frescura. Então, a necessidade de compreensão dos processos de depressão e o quanto uma depressão, muitas vezes simples, pontuada por uma questão de luto, pode virar um quadro mais grave, uma depressão maior, né? E também, no mundo contemporâneo, pensar essa relação do mundo do trabalho como um fator dessa relação dos processos depressivos. Então, algumas pesquisas vêm acontecendo, algumas universidades se dedicando sobre o tema. Tem um estudo inicial aí que foi apresentado numa jornada acadêmica da Universidade do Pará, em que ela apontava a relação do nexo causal do ambiente de trabalho e as implicações psicológicas e jurídicas nos quadros de depressão. Então, um pouco é esse o elemento que pode ir norteando a gente para abrir esse debate com os trabalhadores e trabalhadoras. E na relação direta das trabalhadoras, e essa questão de gênero é importante ser destacada, por quê? Porque se tradicionalmente as mulheres têm socialmente uma condição melhor de expressar suas emoções, tem uma aceitação social sobre essa questão, elas também, na contramão disto, têm uma sobrecarga de trabalho pela questão
da relação do cuidado dos filhos, relação do cuidado da família, relação do cuidado da casa, mais as questões do trabalho sobressomadas, né? E isto produz, então, muitas vezes mais processos de adoecimento, mesmo com mais chance de expressão da sua emoção, da sua relação direta, de conseguir verbalizar sobre o sofrimento. E essa é uma questão importante, um gancho importante. A possibilidade do acolhimento, da escuta, de uma leitura sem preconceito sobre o discurso do outro, né? E tentar vendo sinais, né? Então, as alterações de humor, né? Essa chamada bipolaridade, um dia muito triste, outro dia muito efusivo, né? A questão das ansiedades precisam ser observadas, as pessoas que vão fazendo os processos de automedicação e muitas vezes, inclusive, as questões do suicídio mascaradas, né? Um acidente fatal na cidade, um atropelamento, pode, brincando com Freud, às vezes um charuto é apenas um charuto, né? Ser um atropelamento que foi causado por uma questão de um descuido, ou às vezes foi um suicídio provocado, mas numa questão em que isto não fica assumido socialmente. Uma outra questão que é bastante forte, que precisa ser verificada, são os comportamentos aditivos de álcool, drogas e a questão também do excesso da nicotina, né? A brincadeira das drogas lícitas e das drogas ilícitas, em especial as drogas lícitas, né? A nicotina, o fumo, o álcool, ela tem uma relação direta com o comportamento masculino, mas que também historicamente tem avançado muito a questão do uso do álcool com as mulheres. Então, a gente precisa pensar todos esses elementos para poder criar parâmetros desse cuidado. E dentro das empresas, a questão dos SESMITs tem que estar mais atentos a isso, né? E muitas vezes até as próprias CIPAs. Então, como é que a gente vai fazendo? Articulações intersetoriais com a saúde pública, com a educação, com convidar pessoas para estar junto, para entender muitas vezes aquele comportamento que começa com uma automutilação. Então, mecanismos de educação permanente para romper os tabus sobre o tema, buscar entender os elementos que vão fazendo esse sofrimento psíquico e também criar aí a relação do debate sobre essa questão filosófica mesmo sobre a vida e também o quanto muitas vezes as próprias questões das religiões vão promovendo preconceitos em relação ao tema. E a questão da maravilha de viver, o desejo de viver, a alegria, deve ser colocada aí como um aspecto fundamental para o cuidado das pessoas, né? Então, a magnitude da vida, o aspecto dos afetos, da amorosidade, precisam estar colocados. A gente vive hoje tempos muito difíceis, tempos em que as pessoas estão muitas vezes autocentradas, que não têm um olhar de acolhimento sobre o outro, um olhar de compreensão sobre o outro, e isso precisa avançar também. E articular elementos, então, das políticas empresariais, das políticas públicas sobre essa questão do autocuidado, mas de um cuidado também coletivo, né? Em que a gente tenha ambientes de trabalho mais salubres e as questões, de novo, que eu abordei no começo, né? A gente terá saúde mental se a gente tiver todos os princípios que estão lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E a gente pega a questão do artigo 23 da Declaração Universal, que fala sobre a questão do trabalho, né? Que o trabalho tem que ser digno, que tem que dar condições da sua sustentabilidade, da sustentabilidade da família, mas também com uma relação de tempo para o lazer, para o autocuidado, e essas coisas a gente sabe que não acontecem nessa realidade brasileira tão exploratória que temos do mundo do trabalho.
apesar de ser utopia, precisamos avançar passos e passos para a construção do mundo que a gente deseja, que é um mundo de cuidado, de políticas públicas, de trabalho decente, né? Retomar os princípios do trabalho decente da OIT, que são tão importantes e que avançaram no nosso país nas gestões democráticas populares que tivemos, e agora sofremos ataque sobre ataque, retirada de direitos. Então, precisamos pensar para prevenir o suicídio, para debater o cuidado com o Setembro Amarelo, né? Que é essa campanha de prevenção ao suicídio, que a gente tem que fazer um bom 2021 de enfrentamento e de luta para conseguirmos um 2022 de virada e tentar retomar melhores condições no nosso país. Porque também um país onde tem dignidade, tem cuidado, tem respeito, tem política pública, tem alimento, tem a condição do cuidado com a vida, faz toda a diferença nessa questão que eu trazia da reflexão filosófica de Camus, né? Então, acho que são esses os elementos. A gente não pode falar só de suicídio como uma patologia mental. A gente tem que ligar ao contexto social e ligar àquilo que a gente acredita. É isso.